Estamos ao vivo. Boa noite, caros irmãos e irmãs da Caminhada Espírita. Hoje mais uma palestra do nosso Centro Espírita, Fundação Maria de Nazaré, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, dando bem-vindas a todos que estão nesse momento, conectados virtualmente nas redes sociais, e também para nos apresentarmos, né, nesse momento. Hoje o nosso tema será Evangelização no Ventre. A palestrante é a nossa querida irmã, doutora Jeane Borges, coordenadora do projeto de gestante Berço de Maria de Nazaré, na qual também faço parte, e um trabalho que envolve com amor milhares de mães que podem estar nesse momento também conectadas com o nosso Evangelho. Meus irmãos, nesse momento vamos fazermos uma mensagem, iniciando nossos trabalhos de hoje. Eu vou ler uma mensagem do livro Calma, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. O nome dessa mensagem chama-se Ligações Familiares. Quando possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdias que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que te patenteiam. Em muitas ocasiões, terás renascidos em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhastes as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas, diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho
para a união com Deus. Nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido a todos que nos conectemos nesse momento. Quem desejar fechar os olhos, quem puder mentalizar, figura excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima, nossa Mãe, Maria de Nazaré, a mentora do nosso Centro Espírito, Fundação Maria de Nazaré, dos nossos trabalhos do projeto Berço de Maria de Nazaré, em que nós, nesse momento, pedimos, rogando, agradecidos, humildemente, a presença da espiritualidade que nos assiste. Pai de infinito amor e bondade, Mãe Maria Santíssima, Mestre amigo, agradecidos por estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, agradecidos por esse momento, conectados virtualmente, por um meio que nos permite, Senhor, lançar, ensinar, entender, aprender as tuas mensagens de amor, o teu evangelho de amor. Permita que os espíritos que coordenam esse trabalho envolvam a cada um de nós, envolva nosso centro espírita, envolva nossa palestrante, inspirando-lhe nas palavras, no entendimento, na colaboração desse trabalho de amor. E que possamos, cada um de nós, assimilarmos, Senhor, em nossas vidas, mais esses ensinamentos. Abençoa também nossos lares, nossos familiares, abençoa todo o nosso planeta, toda essa humanidade sofredora, sedenta, Senhor, de compaixão, de consolação e de forças para vencer tantas aflições que são nesse momento impedidas por conta de uma pandemia. Obrigada, Senhor. Nesse momento, te pedimos humildemente para que possamos dar por iniciada a nossa palestra da noite de hoje. E nesse momento, passamos a nossa palavra à nossa irmã palestrante, doutora Jeane. Obrigada, Mari. Boa noite, meus irmãos conectados pela tecnologia. Eu sou Jeane Borges, eu sou médica. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a oportunidade à nossa irmã Adriana, da gente trazer aqui o nosso projeto, um pouco do que a gente faz. Hoje eu venho falar um pouco sobre esse projeto, que traz o nome da nossa casa, né? O Berço de Maria de Nazaré. Nome forte, né? Nome importante, né? Da nossa mãe. Um projeto de gestantes aqui da Fé Maria, e onde fazemos a evangelização no ventre, né? Que é o pré-natal espiritual, como bem nos orientou o Dr. Fernando Souza, quando aqui veio para a gente fazer o pré-natal espiritual, junto com a doutora Cátia, onde eu agradeço a sua orientação, a nossa irmã Adriana, nosso irmão Marcelo, e todos os voluntários da Fé Maria, todos os voluntários que fazem esse projeto de amor. Gostaria de dizer que nós não somos professores no assunto, né, em evangelização no ventre, mas a cada dia nós aprendemos, junto com o Evangelho de Jesus, junto com Maria de Nazaré, junto com cada voluntário, junto com cada gestante, a fazer esse trabalho de amor. Então, vou aqui colocar os meus slides. Então, o tema de hoje é evangelização no ventre. Vou começar falando aqui dessa mensagem do Emmanuel, né, sobre mãe, que está no livro Antologia Mediúnica, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Glorifiquemos, desse modo, o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se designou enviar ao mundo seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher, em Maria Santíssima, e através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem,
à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Então, meus irmãos, Jesus, com toda a sua luz, para se materializar aqui na Terra, precisou de um ventre materno, para nos mostrar a importância de uma mãe para um ser reencarnante como nós. Chico Xavier, ele sempre falava que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Porque uma mulher, quando se torna mãe, ela se torna co-criadora do universo. Ela é responsável por trazer um filho de Deus ao mundo. Como sempre diz Haroldo Dutra, né, nas suas palestras sobre mãe, usando palavras de uma matriarca, ele diz: mãe é uma coisa que você tira do útero. Filho é uma coisa que você tira do útero e coloca para sempre dentro do coração. E a mãe coloca para sempre dentro do coração. Porque para as mães, os filhos estão sempre dentro delas. É um amor que vai além da vida material. É uma ligação eterna. Vemos em vários livros psicografados dos Francisco Cândido Xavier, como, por exemplo, Os Mensageiros, em que há sempre a figura de uma mãe preocupada com seu filho, mesmo depois do desenlace material. Onde podemos lembrar também a própria mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ela se prontificou, mesmo já com toda a luz que ela já tinha, ela se prontificou a voltar à Terra como mãe do seu esposo e das suas duas amantes, mesmo depois de tudo que eles fizeram com ela na Terra, né? Então, justamente para resgatá-los, para perdoá-los e para dar uma nova chance para eles. Veja o que Jesus fala para Maria Madalena nesse livro Boa Nova, no capítulo 20. Na tua condição de mulher, desculpa, eu esqueci de passar. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre os cemitérios lírios perfumados do seu amor. Veja, meus irmãos, como é profunda essa mensagem que Jesus fala para Maria Madalena. Veja só que profunda reflexão sobre o significado de mãe. Se pararmos para pensar, o amor que é verdadeiro é o amor de mãe, é o amor que Jesus quer que a gente ame o nosso próximo. Veja as mães de presidiários, as mães de assassinos. O amor continua, meus irmãos, mesmo sabendo que o filho está errado, porque é o amor de Deus, o mesmo amor que a gente deve ter para com o próximo. Continuando no mesmo livro, Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências do mestre, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, meu Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Então, meus irmãos, ser mãe não é só aquela que dá a luz, né? Devemos aprender a ser mãe dos filhos das outras mães, principalmente daqueles que mais precisam. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, Maria falou para o anjo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A maternidade, meus irmãos, já é um desafio. Imagine para a gente se colocar na situação de Maria, né? Não foi fácil colocar tanta luz no ventre. E aos 14 anos, ela se tornou mãe e viu seu filho, aos 33 anos, ser crucificado na sua frente. Ela é um exemplo para todos nós.
pois com humildade e muita fé ela seguiu mesmo diante de suas dificuldades. Naqueles dias, levantando-se Maria, ela foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e na casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então, meus irmãos, a evangelização no ventre é isso. É passar essa emoção para o bebê. Jesus passou emoção ao seu primo João Batista, que estremeceu de alegria no ventre da sua mãe. As descobertas da neurociência e da psicologia abalaram teorias antigas sobre a criação dos filhos. A partir do momento da concepção, o cérebro da criança é conectado ao meio ambiente. Cada vez mais, a neurociência nos alerta sobre a memória do novo ser, desde o momento da concepção. São chamados imprint na alma. A fecundação consciente é a oportunidade de oferecer ao bebê nossos melhores pensamentos e atitudes e de conceber amorosamente um único ser do ponto de vista psicológico, genético, físico e espiritual. O psiquiatra canadense Thomas Verne, que é autor desse livro que está aqui exposto no slide, ele também escreveu Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Foi um livro que a doutora Kátia me orientou para fazer essa palestra. Ele escreveu na década de 70, veja só, ele fez um relato de vários casos de pacientes que ele atendia sob hipnose, que regressavam até o momento do útero e que registraram alguns traumas intraútero. E o Thomas Verne vem trazendo nesse livro, que é o Bebê da Manhã, um novo paradigma para a criação dos filhos, que é mais recente esse livro. Ele traz sobre preconcepção, traz sobre maternidade, paternidade consciente, traz também sobre desenvolvimento de bebês, as fases de desenvolvimento de 0 a 3 anos, traz sobre os setênios, né, que são os ciclos da vida divididos em 7 anos. Então, na verdade, é um médico antroposófico, né? Antroposofia, que é uma filosofia espiritualista, que eles acreditam na reencarnação, uma linha filosófica que é mais ligada à maternidade e à preconcepção. A emoção humana e a identidade do novo ser, elas são influenciadas no útero. Sentimentos como amor, paz, o fato da criança ser desejada, o fato da mãe não ter vícios químicos, não ser dependente químico, tudo isso vai influir no bom desenvolvimento do bebê. Isso explica porque tantos filhos de mães que queriam abortar ou cujos bebês são indesejados têm tanta depressão hoje em dia, né? Isso explica tantos índices de depressão e suicídio nos dias de hoje. Tem uma evangelizadora no ventre de Minas Gerais, o nome dela é Sheila Passos. Ela coloca muito nas palestras delas que a humanidade só poderá ser transformada por pais e mães conscientes, que dará ao mundo filhos saudáveis e dotados das melhores qualidades. Porque quanto mais amado esse filho se sentir, mais seguro ele é, mais felicidade ele vai ter. Neurocientistas já mapearam a biologia do vínculo e do afeto. Quando a mãe olha amorosamente nos olhos do filho, seja acariciando, seja amamentando, do filho recém-nascido, o corpo do bebê recebe uma injeção de hormônios que eleva a socialização e a empatia. E seu cérebro é literalmente programado para a sua capacidade de amar.
Dados interessantes que a nossa irmã Sheila também sempre fala em suas palestras é que pesquisas da década de 70 e a Carta da ONU de 1948 e da OMS falam o quanto é preciso se preparar para ser pai e mãe conscientes e assim criar uma humanidade pacífica, harmônica, inteligente e fraterna. Países como a Hungria, a Alemanha, Japão, Irã, Índia, escandinavos, que promovem a preparação para a maternidade e paternidade consciente, já verificaram efeitos sobre a saúde física e social. O que aconteceu nesses países? O objetivo era fechar presídios. Em 15 anos, a Suécia baixou a taxa de suicídio dos jovens, a drogadição e o crime. Em 13 anos, 80% da concepção na Holanda era desejada. Isso porque lá o aborto é permitido. Em novembro de 2013, fechou-se a 8ª penitenciária por falta de preso. Veja só a importância de se amar, de se desejar o bebê desde o ventre. Tudo que a grávida sente ou pensa é comunicado por neurohormônios a seu filho por nascer. Ansiedade, depressão, estresse da mãe altera a inteligência e a personalidade do bebê reencarnante, pois recria aos poucos circuitos do cérebro. Na travessia do mal amniótico, eventos fisiológicos da concepção ao nascimento vão influenciar a psique do bebê que está se desenvolvendo. Se o filho é desejado, se a mãe alimenta-se bem, se evita drogas, se ama o seu bebê, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento dele. No despertar da consciência, o feto registra e reage a eventos de nível celular a partir da concepção. No 3º e 6º mês de gravidez, ele responde a grande número de estímulos, como afastar de uma fonte de luz, fugir de uma agulha de amniocentese. A partir do 5º e do 6º mês, ele passa a ser sensível, consciente e alerta. Tem sensações, sentimentos, consciência e memória. Tudo isso são relatos científicos e a gente encontra nesse livro. Fatores que estressam a mãe e bebês na barriga, como problemas emocionais da mãe grávida, levam a maior quantidade de hormônios do estresse, como cortisol e epinefrina, que por sua vez leva a efeitos adversos sobre a regulação dos genes, que por sua vez leva à destruição excessiva de neurônios e sinapses, que por sua vez vai prejudicar a capacidade futura do bebê enfrentar o estresse. Dessa forma, podemos imaginar o impacto da depressão materna na vida do bebê, podendo levar a adulto dependente químico, bebês com pouco ganho de peso ao nascer, dentre outros transtornos como depressão e suicídio. Estudos científicos mostram que o simples fato da gravidez ser indesejada é sentida pelo bebê, ao ponto que ele pode nascer com baixo peso, ter um alto índice de mortalidade infantil, além de um baixo nível de saúde e desenvolvimento. Estudos mostram que mães grávidas adolescentes inseridas em programas comunitários e cursos sobre a gravidez e a criação dos filhos passam a ter um trabalho de parto e parto bem sucedidos e passam a ter um estado emocional positivo da gravidez. Daí a importância de apoio às grávidas, principalmente quanto ao pré-natal espiritual, que é a evangelização no ventre. Onde sentimos pela primeira vez as emoções nascentes do amor, da rejeição, da ansiedade e da alegria? É na primeira escola que frequentamos na vida, o útero da nossa mãe. As descobertas da neurociência não deixam dúvidas alguma. A estimulação pré-natal com músicas, diálogos é essencial para o desenvolvimento eficiente do cérebro pré-natal. Imagine só quando começarmos a falar de Jesus para essas crianças desde o ventre. Em que momento a alma se une ao corpo?
No Livro dos Espíritos, na questão 344, tem essa resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Nesse livro, da nossa irmã Marlene Nobre, que se chama O Clamor da Vida, Reflexões contra o Aborto Intencional, ele traz argumentos científicos contra o aborto. A união do espírito com a matéria se dá no momento da concepção ou da fertilização, ou seja, no momento em que se fundem os núcleos dos dois gametas, o óvulo e o espermatozoide. Emocionados e jubilosos, já vemos a inauguração da evangelização para os bebês, que se encontram em franco desenvolvimento em várias casas espíritas, graças a Deus. Mas cada vez mais se faz necessário a evangelização no ventre dos espíritos que estão reencarnando. Os espíritos que formarão a geração nova no orbe exigem um cabedal de nossa dedicação e comprometimento. Esperar que o espírito vença o parto carnal para evangelizá-lo já é uma atitude tardia. Nosso irmão Lúcio de Abreu continua falando. Quando observamos com atenção as etapas da gestação, dentre os fenômenos que caracterizam o fato, notadamente é visível a revivência pelo reencarnante de todas as fases da sua evolução primária e organizada, deixando vulneráveis, se assim podemos expressar, certas estagnações milenares no psiquismo do espírito. Essa vulnerabilidade permite, se bem elaborada, uma estratégia de ação. Aqui foi colocado pelo nosso irmão Lúcio de Abreu, ele é da União Espírita Mineira. Esse trecho foi retirado da apostila Evangelização no Ventre, que nós seguimos, né, nosso Berço de Maria, explicando justamente a importância da evangelização no ventre. Continuando com essas observações, aqui, a gente vê que muitos espíritos, eles carregam uma resistência muito grande ao Cristo. Imagine um espírito, por exemplo, que sofreu com a Inquisição lá na Idade Média. Quanta resistência poderá trazer ao amor de Deus? Nós permanecemos várias encarnações no erro, meus irmãos, e durante a gravidez, essa fase de adormecimento que o espírito passa, é a melhor fase para que ele seja evangelizado. Tanto os espíritos menos evoluídos como os mais evoluídos precisam dessa luz para se sentirem confiantes na nova encarnação. Quantos espíritos têm medo de reencarnar, de errar novamente? Vemos, por exemplo, nos romances das reencarnações de Emmanuel, onde Públio Lentulus, há 2000 anos, era um romano ainda cheio de vaidades, egoísmos, orgulhos, e 50 anos depois, ele reencarna, né? Depois como Nestório, escravo judeu, a raça tão perseguida pelos romanos, mostrando essa questão da ação e reação. Tem um livro bastante interessante, que é o livro Depois da Morte. Esse livro é do Leon Diniz. Ele fala que o homem mundano chora e lamenta à beira dos túmulos. Se estivesse familiarizado com as leis divinas, era sobre os berços que ele deveria gemer. Eis que saiu o semeador a semear, e a boa semente caiu na terra fértil do coração. Evangelizar é despertar a semente que habita em nossos corações. É promover o crescimento integral do ser, considerando a imortalidade do espírito. Podemos estimular o despertar da semente em qualquer idade, porque todos precisamos do evangelho. E muitas vezes nosso coração está tão endurecido que esse processo só acontece na madureza de nossa existência. Mas o semeador não desiste nunca, meus irmãos. O semeador é Jesus Cristo. E a cada estação de nossas vidas, lá está Ele, estimulando o nascimento da semente em nós. A primavera, que é a gestação, é a estação mais propícia para a semeadura. Deixai vir as minhas criancinhas.
e não em peçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, o espírito é sempre espírito. Ele passa pela fase infantil, mas continua sendo espírito, ou seja, traz dentro de si as boas ou mais qualidades de outras vidas. A infância é um tempo de repouso para o espírito. Não podendo manifestar suas tendências, principalmente as más, em virtude da debilidade do corpo físico, esse período torna-o acessível aos conselhos daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências, retirar aqueles brotinhos que a gente vê que estão nascendo, é hora da gente cortar esses brotinhos. Então, Cíntia Vieira, no seu livro Evangelizando Bebês, coloca que a criança ele é um espírito reencarnado que está recomeçando uma nova existência corporal. Ao mesmo tempo em que é uma personalidade com características próprias, com experiências seculares, é também um espírito aberto às novas transformações. Emmanuel coloca no livro Religião dos Espíritos que até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação à nova existência que ele compete no mundo. E prossegue falando, nessa fase ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. São cerca de 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica que motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Ainda continua no mesmo livro, todo esse tempo é ocupado em prover a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si próprio. Ou seja, é um momento propício a se evangelizar. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala que o Evangelho é um código universal da lei de Deus. Todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. E continua falando do mesmo livro. Vários missionários trouxeram a boa nova. Porri, Lao Tse, Confúcio na China, Buda nas crenças do Tibete, no Pentateuco encontramos Moisés, no Alcorão, Maomé. Então, cada raça recebeu seus instrutores, como se fosse o próprio Jesus, né? Por orientação do nosso mestre. Jesus, membro da comunidade de espíritos puros, e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, é o governador da Terra. Já era um Cristo há bilhões de anos. Participou de forma ativa na construção do orbe. Veio à Terra para nos ensinar a amar, vivenciando e exemplificando o Evangelho do Pai. Daí mostra a importância de Jesus em nossas vidas. Fico imaginando o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo até aqui? Porque há 2.000 anos ele pisou a mesma terra que nós e ainda hoje somos espíritos resistentes, temos orgulho, vaidade, não perdoamos, ainda vibramos no mal, na violência física e principalmente ainda na violência dos nossos pensamentos. E nós somos convocados, meus irmãos, a sermos o propagador desse amor que cura, que a verdadeira vida é eterna, que seu reino não é aqui na terra. Então, meus irmãos, são chegados os tempos. No livro A Gênese de Allan Kardec, ele coloca que para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. As do que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque ele constituiria um obstáculo ao progresso. Então, irão espiar o endurecimento de seus corações,
uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reina em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Eu vou começar agora a falar, porque é bastante importante entendermos a reencarnação para falarmos de evangelização no ventre, saber a importância da reencarnação. Ela está bem relatada, a reencarnação, em várias obras da psicografia do Chico Xavier, onde ela está mais bem detalhada na obra Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nela, André Luiz desvenda os segredos da reencarnação. A providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. O capítulo 13 desse livro, Os Missionários da Luz, após comentários sobre o perdão e o sexo, descreve a sublimidade que é a reencarnação do espírito, a partir da obra-prima da fecundação. Raramente a gente encontrará na literatura espírita fonte igual de ensinamento sobre a programação da existência terrena, que afinal de contas não passa de uma etapa da bênção maior, que é a vida. Então eu tirei aqui imagens dessa edição da Federação Espírita Brasileira para ficar mais fácil o entendimento da reencarnação do Segismundo. Então a história é o seguinte: em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino. Ele assassinou aquele que no futuro será seu pai, E Raquel foi parar no prostíbulo. Então, por conta desse assassinato, Raquel ficou desamparada e acabou indo parar no prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então, justamente para reparar todo esse dano do passado, o casal, no plano espiritual, disse que receberia Segismundo como filho, na nova encarnação. Então, aqui nós temos André Luiz e seu instrutor Alexandre, André Luiz sempre um estudioso, conhecendo as evoluções aqui do homem, Então ele estava estudando, veio à Terra, André Luiz e seu instrutor, chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, ele vai trazer o Segismundo, outro espírito, para aproximação com o casal. Então já esperávamos na entrada da casa. Aqui pronto. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal, Adelino e Raquel, tomavam a refeição da tarde com seu filho primogênito. Então, nesse medo de Segismundo, é o medo de todos nós espíritos diante da nova encarnação. O medo de não ser acolhido, de não ser bem-vindo, o medo de falhar. Por isso, tantos abortos espontâneos acontecem nessa fase. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouco conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele automaticamente destruía a substância da hereditariedade. Alexandre aproxima-se e dá um passo no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar que estava ali entre o casal e melhorar a atitude de Adelino e também o clima de relacionamento do casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com a delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar.
Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantado. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e, em seguida, convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal, que está em busca do seu perdão e do acolhimento paternal. Veja só como é importante esse acolhimento para o espírito reencarnante. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que nodoavam seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, esses que estão na frente, e André Luiz e Segismundo, os que estão atrás, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte, para então iniciar o serviço da reencarnação. A gente percebe quanta preparação a espiritualidade tem para conosco, quantos cuidados são direcionados a cada reencarnação na Terra, quanto Deus se preocupa com cada um de nós, como é preciosa uma reencarnação. André Luiz e Alexandre chegam na semana seguinte à casa de Adelino e Raquel, na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo, em companhia de espíritos construtores que iriam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar ainda continuava naquele clima de amor, cercado de afeição. Alexandre examinava os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência de espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Antes de iniciar o processo da reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito, em uma pequena câmara de repouso, em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Os espíritos construtores, então, iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito, ela recebe de joelhos o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça eternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria também carne de sua carne. Interessante aqui, naquela noite, após a união genética de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides,
Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Ou seja, é muito interessante isso, porque a escolha do espermatozoide é sobre influenciação espiritual, de acordo com as características que deve ter o espírito reencarnante. Então, o espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. E assim, sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é então ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz, seu orientador Alexandre, deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vive. Então, meus irmãos, uma emocionante explanação de como é belo e minucioso o processo de reencarnação. E quem faz a evangelização do ventre, quem faz o pré-natal espiritual, precisa passar esse amor de Jesus. E cada vez mais as casas espíritas precisam implantar esse trabalho de amor para que esses espíritos se sintam acolhidos nesse momento. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei Allan Kardec. Então, meus irmãos, eu vou aqui colocar agora um pouco do nosso projeto Berço de Maria de Nazaré. Vamos apresentar a nossa evangelização no ventre da Ave Maria, para que sirva de exemplo para a implantação em outras casas espíritas. Então, o objetivo principal do Berço de Maria de Nazaré é a realização do pré-natal espiritual, que consiste na evangelização do feto intrauterino, despertando nas mães a sua importante missão de trazer ao mundo o Filho de Deus para evoluir no orbe terrestre, ensinando como ser luz no lar, através dos ensinamentos deixados pelo Cristo de amor, fraternidade, caridade, deixados pelo Cristo de amor, fraternidade, caridade, perdão, e ensinando-os a implantar o Evangelho no lar. Então, os objetivos secundários do berço são atendimentos médicos multiprofissionais com obstetra, nutricionista, enfermeira, dentista, pediatra, psicólogo, psiquiatra, dependendo do caso da gestante, né? Ou seja, a gente faz uma conexão com os demais trabalhos da casa espírita. Nós também, dependendo da disponibilidade de voluntários, fazemos cursos de confecção de alguns itens do enxoval e também desenvolvimento de algumas atividades, dependendo de cada situação, atividades que despertem a autoestima das gestantes, né? De acordo com cada caso, vemos que está precisando, então trabalhamos a autoestima, com um curso com maquiagem, fotografia ou dança. Aqui nós temos as atividades, ele foi iniciado em 21 de abril de 2017, nós já estamos, graças a Deus, com 3 anos, né? Aqui temos o primeiro grupo das gestantes, onde fazemos artesanato, em seguida estudamos o Evangelho, né? Essas crianças já escutam no ventre o Evangelho de Jesus e sentem todo esse amor. Aqui, em junho do mesmo ano, nós fizemos um arraial, né? Uma festa junina, onde toda a Ave Maria se engajou ajudando na arrecadação de enxoval. Aqui nós temos a palestra de doutora Cátia para as mães, nesse mesmo momento. Aqui interações, né, como a enfermeira, que hoje é mãe também, e também tem um bebê no berço, que é a enfermeira Cássia, né, dando aula de amamentação. Que nós temos o primeiro bebê, que foi o Gabriel, que nasceu em 2017. Aqui a visita no lar, porque quando eles nascem, nós visitamos o lar, fazemos a visita.
com o Evangelho, justamente para implantar o Evangelho no lar. Então, visitamos a casa dessas gestantes. Aqui nós temos a entrega, que nós trabalhamos com doações, então, dependendo do que tenhamos construído ou recebido, nós fazemos a doação desse enxoval. Aqui nós temos a Maria Clara, que nasceu em 2017, a segunda bebê, onde agora eu presto a homenagem à sua mãe, que infelizmente ela não está mais aqui encarnada entre nós, mas com certeza a misericórdia divina a acolheu com muita luz. Então, Wendy, onde você estiver, emitimos para você muita luz, para que você esteja em paz. E aqui nós temos o Evangelho na casa de outra gestante, da Maria de Fátima. Então, aqui são atividades que resgatam a autoestima, que fizemos, né? Fotografias, e elas ficam muito felizes, muito radiantes, ficam maquiadas, ficam lindas como elas sempre são. E aqui nós temos horários, né? Nós funcionamos às sextas-feiras, às 16 horas. Agora, na pandemia, não estamos com encontro presencial, somente por evangelhos online, né? E às 16 horas, em tempo normal, nós fazemos o artesanato do enxoval, a seguir fazemos o pré-natal espiritual e às 18 horas, todas elas que entram lá na enfermaria passam por atendimento fraterno, todas vão ter essa integração com os demais serviços da Casa Espírita. E como também aos sábados elas são direcionadas de acordo com a dificuldade de cada uma ou a necessidade. Às vezes só o obstetra, ou precisa de nutricionista, ou precisa de psicólogo. Então, é direcionado para cada a consulta de acordo com a sua necessidade. Então, nós aceitamos gestantes em todas as idades gestacionais e de todas as religiões, independente de que religião seja. Não é obrigado a participar do berço de Maria de Nazaré. Pelo contrário, nós estamos de braços abertos para ensinar o amor de Jesus, porque o amor de Jesus não tem religião. E aqui eu vou colocar um vídeo, não sei se ainda tem tempo, creio que tem, né, Gilda? Vou colocar esse vídeo justamente para mostrar um pouco dessa emoção, né? Nós já temos 3 anos e temos mais de 30 bebês, então é muito bonito ver eles se desenvolverem, né? Eles continuam em contato com a gente, então é muito interessante. Eu vou colocar aqui esse vídeo. Como o Zoom não passa áudio, eu vou colocar aqui o áudio meu mesmo. Tá dando para ouvir, né? Sim. Mas o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e um tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vem, se aquieta o coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que
que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim triste eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Tudo seca o choro e fica aqui comigo, que até assim triste eu já sei que eu amo você. Então, meus irmãos, é isso. Queria, nesse momento, agradecer, né, a oportunidade de podermos estar aqui falando do berço Maria de Nazaré. E queria, com isso, com essa imagem, fazer a prece de final, de encerramento, né? Primeiro, agradecer de joelhos a Deus por mais essa oportunidade de trabalho. De joelhos, agradecemos a Jesus e a Maria de Nazaré pelo trabalho do berço. Agradecemos a Fé Maria, desculpa, estou emocionada, aos seus dirigentes. Minha querida irmã, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu devotamento, a sua humildade. Esse trabalho, se não for o mais gratificante da nossa casa, é um dos. Eu agradeço a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos os benfeitores amigos, em nome da nossa presidente, doutora Kátia Marabuco, a Adriana, presidente da Fé Maria, Marcelo Omena, e a todos os voluntários por ajudar e cooperar nesse trabalho. Muito obrigada, Jeane, emocionou não só a mim, como eu acredito que a todos nós. Que Jesus nos abençoe e até sexta, meus irmãos, que eu vou desligar aqui porque está todo mundo chorando. Obrigada.